Está no ar mais um programa do Núcleo Sindical, aqui do Canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio. Lembro que você pode acompanhar a nossa programação pelo www.tvcomunitaria.rio. E se quiser rever outros programas, entra no nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcrio. Eu estou hoje aqui com Sebastião José da Silva, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores aqui do Estado do Rio e presidente do Sintraturb Rio, que é o Sindicato dos Motoristas e Cobradores da cidade do Rio de Janeiro. Sebastião, passadas as eleições, como é que fica o direito dos trabalhadores? Está tudo em risco? Porque o novo presidente, na primeira declaração dele, falou que tinha que proteger os empreendedores e tirar o Estado do cangote dos empresários, mas não falou nada sobre direito nem sobre trabalhador. Olha, mas eu acho que a primeira coisa que nós devemos analisar com muita frieza, né, e respeitando aí o resultado das urnas, a gente precisa primeiro colocar as coisas no seu devido lugar. Acho que essa euforia com relação à eleição do capitão Bolsonaro, como se fosse um mito e etc., a gente precisa partir da seguinte análise. Primeiro, a gente não tem um presidente que foi eleito com a maioria dos votos dos brasileiros. Se fizermos as contas, é muito simples, o telespectador fazer as contas, nós tivemos ele com 39 ponto alguma coisa dos votos, o Haddad com 31 mais alguma coisa dos votos e nulos e brancos e pessoas que deixaram de comparecer às urnas, 30%. Então, se somarmos os 30% mais os 31% do Haddad, 61% da população brasileira não apoiou o Bolsonaro. E 30% não apoiou nenhum nem outro. Se nós analisarmos com mais profundidade a onda que foi disseminada contra a corrupção e etc., fez com que várias pessoas votassem contra o PT, que na campanha foi demoniado como o único partido corrupto no Brasil. Esqueceram que todos os partidos no Brasil estão envolvidos na corrupção, né? E aí, se a gente for analisar, pessoas que votaram, hoje mesmo, acabei de ver um taxista agora que falou: não, eu votei só porque eu não queria que o PT ganhasse de novo. Ou seja, a gente tem a impressão que várias pessoas, muitos brasileiros, votaram achando que estava votando pelo fim da corrupção. E as primeiras declarações, tanto do seu ministro da Economia, como do próprio candidato, demonstram que ele realmente não enganou ninguém. Ele disse a que veio, a serviço de quem que ele está. E certamente não é da grande massa do povo mais humilde, do povo pobre, do povo trabalhador do nosso país. Está muito claro. Ficou claro durante a campanha e ficou mais cristalino ainda com o início aí das negociações para a composição desse governo. E hoje mesmo eu estava dizendo para um companheiro meu, e eu disse a ele: olha, a sensação que eu tenho é que o povo quis colher abacate, mas plantou uma semente de mamão e está acreditando que o pé de mamão vai dar abacate. Acho um pouco complicado, e esses primeiros dias aí já demonstram com muita clareza isso. E um outro fato muito importante, antes da gente entrar no tema específico aqui, como fica aí a organização sindical, os direitos dos trabalhadores, um dos fatos mais importantes, e eu falo isso com autonomia de nunca ter sido filiado ao PT, de nunca ter votado no PT, a não ser no segundo turno, quando o PT ficou na direita, quando o PT ficou contra a direita, porque eu não voto na direita, eu não voto empresário, eu represento a classe trabalhadora, portanto, meu voto sempre foi um voto de centro-esquerda, não voto com a direita, não voto com os empresários. Uma coisa que ficou muito clara, e que eu acho que até, de certa forma, compromete um pouco e nos deixa muito assustado nesse início, foi o telegrama parabenizando o capitão presidente eleito Jair Bolsonaro, dado pelo então caçador das bruxas
né? Parece até o Collor de Mello lá atrás, o senhor Excelência, não sei agora se é ministro do Supremo ou se podemos dizer que ele é ministro da Justiça, mas então o juiz Sérgio Moro. Eu acho que parece um fato inédito na história do Brasil, um juiz, né, de primeiro grau mandar um telegrama parabenizando o presidente eleito. E logo em seguida, o presidente eleito fazer um convite ao então juiz de que ele pode escolher se ele quer ser ministro do Supremo, 2 anos antes da previsão de aposentadoria do ministro Celso de Mello, que tem 73 anos, ou seja, a primeira vaga pode surgir daqui 2 anos e ele já está sendo indicado ministro agora. Ou pode ser ministro da Justiça. Aí eu pergunto, parece que aquele discurso que o PT fez, que no primeiro momento eu achei absurdo, para mim agora parece não ser tão absurdo assim. Porque a gente sabe que não foi influência de partido político, não foi influência de tempo de televisão, não foi influência de grandes recursos na campanha que fez com que o capitão Jair Bolsonaro se tornasse presidente da República. E sim, a revolta do povo capitaneado pela Operação Lava Jato, que agora demonstra que se tornou, talvez, no partido político mais organizado do Brasil. Então isso nos deixa chocado, profundamente chocado, porque é gravíssimo alguém ser anunciado como futuro ministro do Supremo Tribunal Federal se essa vaga ainda não existe. E eu pergunto aí a você que está do outro lado nos ouvindo, e provavelmente aos advogados, às partes que estão envolvidas aí na Operação Lava Jato, como é que esse juiz vai continuar conduzindo o processo da Lava Jato? Como é que as partes vão chamar ele agora, a partir da próxima audiência? Que amanhã ele tem audiência com o Bolsonaro e vai definir qual cargo que ele aceita. Vamos supor que ele não aceite nenhum. E aí ele volta para lá para continuar conduzindo a Operação Lava Jato, e aí vai ser tratado pelas partes como o quê? Ministro da Justiça? Ou como ministro do Supremo? Ou seja, atropelaram tudo. E acabaram, de certa forma, comprometendo, acho que é o mais grave, comprometendo a lisura, comprometendo a isenção, que é pilar da nossa Constituição brasileira, que é a independência entre os poderes. Então a intervenção do judiciário, que define uma eleição presidencial, é um risco muito grande à democracia. Porque está claro... É um desserviço. Está claro a intervenção direta da Operação Lava Jato no resultado das eleições. Já estava claro antes e agora ficou cristalino. Isso nos parece muito perigoso. Agora, isso não é corrupção? Porque, veja bem, nesse conceito mais geral, né? Então, quer dizer, primeiro que quem são os líderes políticos da composição do Bolsonaro? Onyx, certo? Que disse, inclusive, admitiu que teria recebido ajuda lá da JBS, certo? O Paudelino, que é um outro lá, parece que é do Amazonas, certo? E um terceiro, que é aquele lá, parece que é coronel também, deputado lá do Distrito Federal, certo? Que também é um dos citados. Então, quer dizer, essa parte e todo o centrão ou os partidos mais conservadores do Congresso, eles estão imunes. E aí tira o Sérgio Moro para ser ministro. Então, agora a convivência vai ser normal e então a Lava Jato também já acabou, já cumpriu seu papel? Isso é que a população, o telespectador que está nos assistindo, precisa nos ajudar a fiscalizar. Nós vamos fazer esse papel. Nós, enquanto dirigentes sindicais, representantes dos trabalhadores, vamos fiscalizar isso de perto, porque está me cheirando muito mal. Primeiro, que o presidente eleito diz que o partido dele não concorrerá à presidência do Congresso Nacional. E fez um anúncio de uma quebra de tabu na forma de compor o governo. Então ele diz o seguinte: não haverá composição política para indicação de cargos no Executivo. No primeiro momento parece muito adequado à independência do Executivo. Mas aí vem o segundo momento. O Executivo tem que atuar, o Presidente da República, de acordo com o Congresso Nacional. E aí, o que sobrou para ele manter a sua maioria?
no Congresso Nacional. A gente já tem muitos fatos inéditos nessa eleição. Eu tenho 56 anos, atuo na política desde os 16 anos e nunca pensei de passar por esse momento que a gente está atravessando no nosso país. E queria chamar a atenção para alguns fatos inéditos na história. A começar pela primeira declaração do presidente da República eleito, né, uma grande emissora de TV, que ele passa a palavra para um evangélico, um ex-senador, pastor evangélico, fazer abertura em uma oração, num país laico. Já é uma coisa extremamente estranha. E se fosse levar em conta a maioria, não seria evangélico. Não seria. Seria católico. E aí a gente pode observar mais o quê? Mas olha, mas o tripé é político que sustenta esse governo, que garante esse governo uma maioria para aprovar qualquer medida provisória, é o tripé que hoje já está apelidado na sociedade, todo mundo está falando, que é o BBB. É a bancada do boi, da bala e da Bíblia. Imagine você ter a bancada da bala e a da Bíblia junto. Quer dizer, um defende a vida e outro defende a morte, né? Liberação de arma, uma série de coisas. Ou seja, foi uma eleição contraditória, com início de composição, de encaminhamento extremamente contraditória, e digo mais, e muito arriscada. Não só pelo princípio da democracia brasileira, porque a gente tem um fato alarmante, que a gente saiu de um governo de centro-direita, porque nós nunca tivemos um centro-esquerda, porque nós nunca tivemos no Brasil um governo de esquerda, isso é mentira. O Lula, para ganhar a primeira eleição, teve que fazer uma carta lá para os banqueiros, sinalizar que faria um governo de centro-esquerda para poder ganhar a eleição, senão nunca ganhava. Fernando Henrique era um governo de centro-direita, então nós nunca tivemos um governo de esquerda, mentira. Nós não tivemos um governo de esquerda, um governo comunista no Brasil. Isso foi criado pela campanha eleitoral aí do capitão. Mas a gente, pela primeira vez, tem um governo de extrema-direita radical. Extrema-direita radical. Com uma eleição e com indicativo de uma gestão democrática. Nos parece muito incompatível, porque como é que vai ser isso, né? Se o Congresso não fizer lá o que ele quer, como é que vai ser? Né? E esse negócio que você falou, que ele disse que não vai participar da eleição da Câmara, isso parece meio estranho, né? Isso é uma sinalização. Eles têm a segunda bancada, então se não vai participar, quer dizer o seguinte, então o governo está para cá e deixa o parlamento para lá? A minha preocupação, hoje eu estava discutindo numa reunião com alguns dirigentes para ver qual é o comportamento que nós teremos daqui para frente, porque a princípio nos parece que não haverá mudança em 1º de janeiro. Parece que o projeto já começou a funcionar ontem. Então, está nos cheirando aí, e aí quero aqui deixar no ar para que cada um faça a sua análise, um grande acordão, envolvendo essa questão aí do judiciário, com o Lava Jato, envolvendo o Centrão, que é quem vai definir o próximo presidente do Congresso, que na sua maioria estão envolvidos até o pescoço na Lava Jato, inclusive o ex-partido do capitão Bolsonaro, PP. Que se tem um partido que ganhou do PT em termos de denúncias de corrupção na Lava Jato, é o PP. Que era o Partido Popular. Não, que era o partido que o Bolsonaro ficou mais tempo. Não, Partido Progressista. Partido PP. Progressista, o PP. Então, nos parece uma sinalização para que haja um acordão, para que o Centrão apoie aí a reeleição do Rodrigo Maia para fazer o jogo do capitão. E na contrapartida, me parece que tira o muro lá da Lava Jato, senta em cima, a Lava Jato já cumpriu a missão dela. Parece que o Itzel vai pegar um procurador. Exatamente. Lá de Curitiba também. Também. Vai todo mundo para o governo. Vai todo mundo para o governo. Exatamente. E aí, outra preocupação, agora o governo já concorda de tentar botar em votação a reforma da Previdência. Que estava enterrada. Que tem uma intervenção no Rio de Janeiro que não há possibilidade de votar nada esse ano. Ele quer suspender o decreto de intervenção no Rio de Janeiro, que vence dia 31 de dezembro, para possibilitar votar
agora a reforma da Previdência para que o capitão Bolsonaro, o futuro presidente, não assuma já com a pauta que vai desgastá-lo com a população. O governo Michel Temer, para fazer um negócio desse, só se tiver um acordão para ele também não ser preso, porque pela atuação da Lava Jato, pelos motivos que levaram grandes políticos presos, né? E pelo processo que está no Supremo contra o Michel Temer, se o relatório da Polícia Federal, se o tratamento da Lava Jato foi igual o que teve com o ex-presidente Lula e com outros políticos, tiver o mesmo comportamento com o presidente Michel Temer, ele vai passar a faixa para o capitão e vai ser algemado na mesma hora. Então, o povo tem que esperar para ver o que vai acontecer. Se ele descer a rampa e não acontecer nada, aí o Moro assumir, né? E aí, tipo assim, a Lava Jato já cumpriu a sua missão, que foi intervir, para mim uma intervenção gravíssima, na decisão do povo brasileiro na eleição. Agora, Sebastião, tem um outro aspecto aí, que é a declaração. Pensei que você estava falando do telegrama, mas o telegrama era do Moro, que você falou, né? Mas houve uma declaração do presidente dos Estados Unidos, né? Dizendo que, como se o Bolsonaro fosse o melhor amigo dele, e sugerindo que há uma possibilidade de uma aliança militar também, com relação ao Brasil, visando os países aqui da América do Sul. E a gente sabe que qualquer tentativa de envolvimento em guerra e tal, quem vai são o povo mais humilde, né? Claro, que vai ser bucha de canhão desse tipo de coisa. Os trabalhadores, com relação, você falou dos direitos, né? Quer dizer, a Previdência. Mas os direitos trabalhistas, já o próprio Paulo Guedes, que é o ministro, super-ministro aí da Economia, ele disse que tem que avançar mais coisas ainda, que já tiraram da reforma trabalhista, e que tem que avançar mais. Como é que as centrais, os dirigentes sindicais estão vendo isso? Bom, hoje teve uma reunião, ou está acontecendo ainda uma reunião da Presidência Nacional das Centrais em São Paulo, no DIEESE. Eu ainda não tive contato para saber o resultado dessa reunião. Mas hoje é quarta-feira, dia 31 de outubro. 31 de outubro. Então, nós não sabemos ainda qual foi a decisão lá, mas o que estava na pauta era exatamente essa questão da reforma da Previdência e o projeto do então super-ministro, o posto Ipiranga do capitão, com relação à reforma trabalhista, ou seja, ele quer aprofundar. E, na verdade, a gente tem que admitir aqui, o capitão falou que ele ia criar a carteira verde e amarela, que é uma nova modalidade de contratação, onde o trabalhador resolve os seus próprios problemas com o empregador, sem a intervenção do Judiciário, da Justiça do Trabalho e nem de sindicatos. Então, tudo indica que, se aprovado isso, né, os trabalhadores vão se submeter àquilo que o patrão oferecer. Você imagina com 20 milhões de pessoas procurando um emprego. Então, ninguém vai discutir salário, vai querer saber o seguinte: me dá um emprego aí, na média que o salário mínimo é melhor do que nada, porque até o salário mínimo não existe mais com essa reforma que já foi amplamente devastadora para os direitos trabalhistas. Surgiu mais essa novidade. Então, se a gente observar, tem duas coisas aqui estão acontecendo nesse momento, e que a articulação no Congresso para que avance ainda neste governo há uma maldade ainda maior do que o que foi feito na reforma trabalhista, e colocar para votar a reforma da Previdência e já introduzindo um modelo chileno, mexicano, de trocar esse modelo que a gente tem de partilha para um modelo de poupança, né? Então, entregar aí, que o trabalhador agora não tem mais aposentadoria, ele tem que fazer lá a poupança. Tem que fazer a capitalização. Né? Que a gente já viu o que aconteceu em outros países que adotaram isso. Então, é um cenário devastador, mas que as centrais sindicais, as confederações estão se organizando, e se realmente essa pauta for colocada em discussão agora, haverá resistência da nossa parte. Porque é o seguinte, outro aspecto aí é dos movimentos sociais e do que o novo presidente disse, que
que tinha que acabar o ativismo. Ele usou o termo ativismo. Ativismo é o movimento de fazer mobilização, movimentação, etc. Tal. O ativismo foi o responsável por todos os avanços sociais que aconteceram na humanidade, né? Você sabe, o 1º de maio, o avanço das 8 horas de trabalho, o Dia da Mulher, as tecelãs nos Estados Unidos, etc., e sucessivamente. Tem uma discussão de colocar na pauta do Congresso todas aquelas propostas que estavam lá engavetadas de criminalização dos movimentos sociais. Como é que isso vai refletir? Além daquelas declarações de fechamento de sindicato, que não precisa de sindicato e tal, etc., como você mencionou aí nessa agenda super neoliberal aí do Paulo Guedes. Isso também faz parte desse debate que você acabou de dizer? Olha, acho que você tocou num assunto que é fundamental e que a população precisa se antenar para isso e começar a observar. Primeiro, mais uma contradição lá na primeira declaração do capitão Bolsonaro como presidente da República. Ele coloca a Constituição de um lado, a Bíblia do outro, e mais a biografia do americano lá, como se aquilo fosse o espelho dele, né? Mas, ao mesmo tempo, ele diz, já tinha dito e reafirmou, que um dos primeiros atos dele como presidente da República era acabar com o ativismo político. Nunca passou pela minha cabeça que no sistema que pudesse existir um sistema democrático sem ativismo político. Sem ativismo político não tem democracia. Sem ativismo político é ditadura. Então, se as pessoas não têm expressão, se a imprensa não é livre, né? Se as classes menos favorecidas não têm direito de fazer as suas reivindicações, né? E as nossas reivindicações, diferente da do patronal que foi fazer uma fila na porta dele, ele passou aí os últimos 10 dias de campanha, todo dia recebia uma caravana de empresários, né? Então, os banqueiros, os empresários, quando querem resolver os seus problemas, eles fazem ele tem a sua atuação política ainda nos gabinetes de Brasília. Os trabalhadores vão para as praças, fazem greve, vão para a porta da empresa. Ou seja, ele diz que isso não pode acontecer mais. Então, me parece que ele é uma contradição, porque está ferindo de morte o princípio da democracia, porque não existe democracia sem ativismo político. Inclusive, você falou aí da questão da greve, né? Vocês mesmo lá recentemente, vocês sofreram na pele decisões da justiça, né, que diziam que até os dirigentes seriam multados, né, acho 2 mil, 5 mil reais e tal, e os sindicatos 100 mil seria por dia, não sei o que, algo assim, o que tornava letra morta o que está na Constituição. Quando o cara fala contra o ativismo e diz até que não precisaria de sindicato existir e tal, isso, quer dizer, a situação dos dirigentes sindicais e da movimentação, que sempre foi um motor de melhorias salariais e tal para os trabalhadores, isso deve preocupar muito, né? Porque se o direito de greve já estava com dificuldade aí recentemente, o que vocês estão esperando agora nesse próximo período? Eu acho que essa questão de engessar os movimentos sociais no Brasil, aí não é só o movimento sindical, são os movimentos sociais, é engessar a democracia. Nunca houve avanço no mundo que favorecesse a classe trabalhadora, nunca houve nenhum benefício à classe trabalhadora na história da humanidade que não fosse através de luta, que não fosse através de ativismo, que não fosse através das entidades de representação dos trabalhadores, porque individualmente é só o Paulo Guedes que consegue ter lá uma empresa que pegou dinheiro de lá de cá e deu prejuízo, não sei o que, etc., dos fundos de pensão. Ele vai ter que resolver isso agora. Então, tem dois inquéritos. Eu acho que profissionais do gabarito do Paulo Guedes e outros que a gente tem no Brasil são jogadores de futebol, dupla sertaneja, isso é minoria. A maioria das pessoas, a maioria do povo brasileiro, para ter alguma conquista, precisa de ter união, unidade e precisa de ter ativismo político para conquistar. O maior exemplo disso, a gente pode citar as passeatas que aconteceram, até pedindo o impeachment da presidente Dilma, né? As passeatas que tivemos aí, endeusando o ministro do Supremo, é isso, né? O Moro, futuro ministro do Supremo daqui a 2 anos,
Ou seja, isso tudo foi ativismo político. Então isso tudo está proibido no governo do Bolsonaro. Como é que vai ser vem para a rua, tá... Vem para a rua, acaba. Está fechado. Para que nós vamos fazer os movimentos sociais? Me parece, assim, contradições que a sociedade vai precisar de um tempo aí eu diria, para cair a ficha, para ver que dessa vez o povo brasileiro votou com o fígado, não votou com a razão e nem votou em proposta. O pior de tudo é isso, nós tivemos a primeira eleição na história sem propostas. Não, e é interessante aí, para a gente encerrar, que é o seguinte, nunca, depois da eleição, se deu tanta entrevista, com tantas propostas, mas só depois da eleição. Só depois da eleição. Certo? Então, quer dizer, é como se aquele aval eleitoral permitisse um cheque em branco para se fazer qualquer coisa. Sebastião, queria agradecer aí a sua presença e você tem 1 minuto aí para você dizer o seguinte: os dirigentes, os ativistas, o pessoal que tem preocupação com o país, qual o comportamento aí logo depois dessa eleição? Bom, o que eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: a primeira coisa é a gente desejar que o bem prevaleça no nosso país, que a unidade e que os interesses do povo brasileiro, principalmente do menos favorecido, seja levado em consideração pelo novo presidente na hora de tomar suas decisões. Aquilo que foi tratado durante a campanha eleitoral como uma partida de futebol entre Vasco e Flamengo, exemplo mais de rivalidade aqui no Rio, que não se repita na democracia brasileira, porque nos parece ser um pouco inconveniente a gente ir para um pleito eleitoral, de disputar uma eleição como se fosse uma partida de futebol, uma decisão de um campeonato. Na verdade, nós decidimos foi o futuro do nosso país nos próximos 4 anos, e talvez essa decisão tenha sido a decisão mais prematura dos 30 anos de democracia do nosso país, e só nos resta torcer para estar enganado e que o Brasil avance. Obrigado, Sebastião, e obrigado a você que teve a paciência e nos deu audiência desse programa do Núcleo Sindical aqui do Canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio. Você pode nos acompanhar pelo portal www.tvcomunitaria.rio ou assistir os programas recentes ou mais antigos pelo portal do YouTube. Tchau e até um próximo programa.